eu tenho que perceber assim, na minha história, o que havia no fundo que fazia com que eu não conseguisse confiar. No meu caso específico, era a história do meu avô e a história da minha avó, tá? E que depois eu fui vendo outras mulheres que também se decepcionaram com homens, mulheres muito próximas a mim, né? Da minha família mesmo. E então mas eu precisava de entender qual era a raiz. No meu caso específico, a raiz era o meu avô materno. E enquanto eu não fiz esse trabalho, né, de inclusão do meu avô, a gente chama desse trabalho de reconciliação com o masculino, e ao mesmo tempo essa percepção que a minha avó dava conta, né, que a minha avó dava conta que esse era o destino dela, que eu não tenho nada a ver. Então é um trabalho interno de eu me reconcilio com o masculino e ao mesmo tempo eu enxergo a força do feminino, que no caso a minha avó, ela suportou aquele destino, que eu não preciso suportar mais esse destino, que esse destino era dela, é como se eu precisasse me descolar desse destino que não é meu. Esse destino é dela, isso é a história dela, isso foi a história da minha avó. Eu não precisa ser a história de todas as mulheres da nossa família, mas por amor, de uma maneira inconsciente, a gente achava que isso vem da nossa necessidade de pertencer ao sistema, né, ao sistema familiar. O que nos faz ter a noção de pertencimento? Enquanto seres sociais, a gente precisa muito pertencer a um grupo, né? Pertencer pra gente é uma questão de sobrevivência. Então, inconscientemente, eu acho que se eu não seguir aquele determinado padrão, eu vou ser uma diferente do grupo. E eu não quero ser diferente do grupo. Eu prefiro pagar um preço, né, de ter uma vida que eu não queria, a sentir que eu corro o risco de não pertencer ao meu sistema, né? Então, nesse sentido, a gente precisa entender que o que nos faz pertencer ao sistema são outros vínculos. Então, a gente precisa começar a tomar consciência disso. Eu não preciso mais seguir esse destino. Esse destino foi da minha avó, esse destino, sei lá, foi da minha mãe, foi da minha tia, foi da minha irmã, né? Foi das minhas tias, das pessoas que eu amo. Mas a gente não consegue fazer diferente porque isso é delas. Então, eu começo a sentir que eu preciso me descolar. Eu deixo com vocês o que é de vocês, com muito respeito, com muita honra. E para isso eu preciso suspender os julgamentos. Tanto os julgamentos do meu avô, que eu tinha com relação ao meu avô, quanto, né, às vezes as críticas, a maneira que a minha avó teve lá, de como ela criou sozinha, ela teve que passar por um monte de coisa. Foi uma pessoa muito dura. Então eu tive que rever tudo isso dentro de mim, né, e fazer essa inclusão. Então ele é um trabalho mesmo, né? Então eu preciso ver qual que é a minha raiz, de onde vem no fundo essa dor com relação às mulheres que ficaram sozinhas.